sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod das Psis. Hoje a gente vai bater um papo aqui super legal, vai falar sobre uso abusivo de telas, principalmente para as crianças. Tô com uma convidada aqui super querida, gatíssima, mais bonita ainda do que nas redes sociais, e eu acredito que vai ser um papo muito bacana. Primeiramente, você que tá aqui, não deixe de curtir este vídeo e de se inscrever no canal. Eu garanto que não cai o seu dedo, que não vai te fazer mal nenhum e pra mim é muito importante. Mari, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada por ceder um tempo na sua agenda, por encontrar aí um período para estar aqui batendo esse papo com a gente. E ainda mais sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante. Sim, com certeza. Acho que a gente tem que encontrar espaços de diálogo mesmo, principalmente para esses assuntos que têm surgido de uma maneira tão grande. Sim, sim. E primeiro, conta um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre você. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a Marina, sou psicóloga, me formei pela PUC. Eu costumo falar que no meu caminho muitas coisas me escolheram. Então, eu escolhi a psicologia um pouco ali, guia do estudante, nossa, parece legal, vou ajudar as pessoas. Na época, minha irmã já fazia um acompanhamento terapêutico, não era uma psicóloga, mas eu também comecei a ter esse olhar de podemos ajudar até as crianças. Sim. E aí, desde o início você tinha interesse pelas crianças? Desde o início. Então, bacana. Entrei na PUC já pensando em trabalhar com criança, porém, eu não tinha essa certeza e eu só conhecia a versão clínica da psicologia, né? Então, a PUC expandiu meu olhar para outras possibilidades de atuação e quando eu estava no 3º ano, surgiu a oportunidade de fazer um estágio em uma escola. E falei, vou entrar para ver se eu vou ter paciência de trabalhar com criança, né? Se eu vou ter esse contato realmente com as crianças, será bom. Me descobri um pouco ali no ambiente, com a criança, não pensando no ambiente escolar até então. Entrei com o propósito de ficar 6 meses. Falei, vou ficar 6 meses na escola para ver e depois... Fiquei 7 anos e me apaixonei pela área da educação. Fui fazer diversos cursos de orientação a pais, porque vi quanto era importante a comunicação com a família. Fui fazer pedagogia também, mas olhando muito sobre as dificuldades de aprendizagem estarem relacionadas ao emocional. E fui, né, me envolvendo com esse processo do estar em grupo. Mais nesse universo. Sim, muito, assim, entrei quase 100%, na verdade, Paula. E aí, com a pandemia, houve esse distanciamento, né? Na escola eu passei de estagiária, fui trabalhar na área da coordenação, depois assumi uma sala, e aí quando veio a pandemia eu estava em sala, comecei a dar aula online e percebi que as crianças precisavam de um espaço de escuta. Sim. Que era muito sobre isso, que o aprendizado realmente não viria sem uma escuta, sem uma ajuda de elaboração que nós adultos precisamos tanto e reconhecemos mais hoje em dia e procuramos mais ajuda hoje em dia, mas as crianças também têm, né, essa necessidade de ajuda para elaborar o que está passando internamente, externamente. E aí foi quando veio outras ideias, assim. Te abriu um pouco os horizontes, né? Sim, foi um olhar claro para essa demanda, assim. Sim. Mas eu tenho a impressão, você me contando um pouquinho da sua história, que desde lá de trás você foi tendo uma visão mais desconstruída da coisa. Sim. Se a gente prestar atenção, eu não sei como foi na sua graduação, mas na minha, a parte de escolar foi uma fatiazinha. Não sei como que tá hoje também nos cursos de graduação. Foi uma partezinha assim, bem um semestre ali por cima. E aí, me parece que foi muito o seu ímpeto e o interesse de ir para essa área. Foi o que eu falei. Se encantou por essa área. Sinto que essa área me escolheu, assim. Quando eu entrei na escola, quando eu comecei a ver as crianças em interação, esse contato com a família, as terceirizações que estavam começando muito nessa época, né, já, e a necessidade de um mesmo diálogo entre todas as áreas que a criança está envolvida,
aquilo me tomou muito, assim. Eu falei, é sobre isso o meu propósito. Eu entendi como eu posso atuar nesse olhar, assim. E dentro da minha graduação, a partir do 4º ano você podia escolher um pouco mais o caminho, né? Então, no 5º ano, a PUC te dava essa opção de você não precisava fazer tudo. Você já tinha visto, tido uma base do hospitalar, da clínica, e aí você podia escolher um pouco mais onde seguir. Aí foi quando eu também escolhi a psicologia infantil e a educação. E aí mais pra frente, né, fora da graduação, também fui fazendo outros cursos. Descobri dentro da escola também a importância da arte, do processo criativo, né? Essas elaborações todas. Tem que ser estimulado na criança, né? E é uma coisa que hoje em dia eu vejo às vezes ficando tão de lado, tão sem importância. Tudo muito imediato. Sim. E aí o processo criativo não tem espaço, né? Sim. Parece que as crianças estão sem espaço até pro tédio, até pro ócio, pro brincar sozinho. É tudo precisar estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E, enfim, um pouco do que a gente, né, veio conversar aqui, a tal da tela, né? Estar ali como uma fuga. E realmente tem perdido um pouco essa função artística dentro deles. E é preocupante, né, quando a gente pensa, principalmente nessa questão das telas. Eu fico pensando muito no dano que isso pode trazer a longo prazo, para todas as áreas. Não é só o fato de você estar ali, é o que eu falo, faz mal para mim, que sou velha, tá ali com a tela colada na cara. Imagina o dano que vai trazer para uma criança, pensando em desenvolvimento, pensando na parte neurológica, pensando em tudo. Sim, isso já começa a aparecer, né? Não é nem mais um pensamento a longo prazo, é um pensamento que já está aqui. Porque as crianças, lógico, né? A gente não pode deixar de levar em consideração o período pandêmico, que foi um período de isolamento, de muita tela até para ter esse acesso à educação, muitas vezes. E as crianças já perderam um pouco do brincar com o outro, já individualizou muito. E hoje a gente vê crianças muito ansiosas, muito imediatas, que não tem mais também a espera, né? A escuta, o olhar para fora. Então, o que a gente pensava que poderia aparecer mais para frente, a gente já está vendo agora claramente um ser criança diferente. Quando eu falo isso da tela, eu penso um pouco no mal-estar dos pais. E eu sei que a maioria, pelo menos, dos pais querem ali o melhor e que às vezes é muito difícil para eles controlar, privar, ter um horário. É difícil para eles também, que às vezes eles também são vítimas de todo esse turbilhão que a gente está vivendo. E para eles eu acho que às vezes acaba sendo também um refúgio. Deixar um pouco a criança com o celular para ele também ter um minuto de pensar em alguma outra coisa. O que me preocupa é que eu não vejo, e eu acho que não é um ou outro, mas a maioria, quando você me fala de criatividade, eu não vejo esses pais estimulando, pensando em como suscitar essa criatividade, como envolver a criança em outras atividades. Não sei se pelo cansaço, não sei se pela falta de tempo, que é o que a gente ouve muito hoje em dia, a correria do dia a dia, virou uma justificativa quase para tudo, né? E aí é o que me preocupa um pouco. Até que ponto esses pais estão muito cansados, estão também ali muito sem apoio, sem rede de apoio. Sim. Também não dá para dar conta de tudo, né? E realmente as famílias estão muito cansadas e com essa preocupação também, assim, eu já tenho que dar conta do meu profissional, eu já tenho que dar conta de ser esposa, de ser mulher, de ser mãe, e a quantidade de informações que estão aparecendo agora, tudo muito truncado também, né? O Google diagnostica tudo, é só olhar lá e você acha que você tem que saber exatamente o que fazer. Mas o que eu costumo falar muito é que não tem uma receita também no desenvolver da criança e no atuar com esse desenvolvimento, né? Então, o que a gente sempre diz, rotina,
né, tão importante, que parece que foi se perdendo também, o Tanto ter que hoje uma tem rotina. muita gente falando disso, da importância, reforçando a importância da rotina. Pra gente, pro adulto e também pra criança. E ter ali os combinados dentro dessa rotina, estabelecidos, né? Porque também essa imposição de limite parece que virou um absurdo. Mas não, conversados, esses limites são importantes, até para saber o tempo da tela, até para a criança entender que ela precisa, porque ali a tecnologia não impõe muitos limites, né? Sim. Você alcança caminhos, mas também não impõe a exploração. Sim. Então, muito de receber uma pergunta, ao invés de olhar já e ter a resposta pronta, vamos pesquisar sobre isso? Procura, vai atrás. Ou ao invés de estar no restaurante e entregar a tela, é mais difícil você manter a criança ali em uma conversa com você tem que comer e dar atenção para a criança e perguntar como foi a escola, sem respostas de legal. Sim, provocar, né, mais de uma palavra, mas é tão importante. E isso parece que tem interesse, né? Tem que ter um interesse em saber como é que foi esse dia. Não é só perguntar por perguntar. Perguntar porque tem que perguntar. Sim. Tem que ter um interesse. Sim, porque senão realmente são respostas de uma palavra, a gente diz, né? E acaba perdendo o interesse de ambas as partes. Porque a gente gosta de ser ouvido, né? A gente gosta de ser escutado de uma forma respeitosa. E as crianças também. Então, ter esta escuta de verdade, deixar o celular ali de ladinho um pouquinho também para conversar com aquela criança, para olhar no olho, para mostrar para ela que você tá ouvindo o que ela tá falando, já traz uma diferença tão grande nesse desenvolver e na autoconfiança, na autoestima, que é tão importante. Ele se sente validado, né? Sim. E a gente hoje sabe, eu penso nisso muito de pouco tempo para cá. Quando a gente fala dessa autoestima, que também é uma coisa que se fala mais hoje em dia, eu gosto bastante de falar de autoestima no meu Instagram, o quanto que faltou para os adultos de hoje serem crianças validadas, crianças que se sentem seguras, que se sentiram seguras lá atrás. E lá atrás, a maioria, pelo menos, eu posso pensar na minha história, era uma insegurança muito forte, um desejo muito forte de agradar, de ser boa, uma competição muito estimulada entre primos, entre irmãos, entre amigos, quem foi melhor na prova, quem se sai melhor nisso, quem é mais bonita. E essa competição que aconteceu lá atrás é o que a gente traz até hoje na vida adulta e que acaba com a autoestima de um monte de gente. E a gente vê isso acontecendo também muito. E hoje em dia, a quantidade de brinquedo, de roupa, de tipo de celular, de jogos. Além de tudo, os jogos do celular também tem coisas a serem compradas, né? Isso. E aí, mas eu comprei tal função no jogo que eu estou jogando. Mas minha mãe não deixa eu jogar esse jogo. Então, essa competição, ela aparece muito. E tá tirando o espaço de você poder ser criança do jeito que você é criança. Sim, de viver. Então aparece em tudo, em todos os momentos. E aí, lógico, vem uma nota um pouquinho pior depois, que reflete, né, um aprendizado que tá trazendo uma dificuldade, porque eu quero me comparar a todo instante, aí eu não sei. E caio nesse ciclo, né? A gente tem muitas fases cíclicas e eles também. E aí acaba deixando um pouco de se autovalorizar, de saber que você consegue fazer do seu jeito. Exato. Não tem mais, né? Exato, de entender a singularidade. Né? Mas eu te cortei a hora que você falou lá no começo da pandemia que começou a abrir um pouco os olhos, que tinha que ser algo além daquela coisa, acho que mais tradicional. Justamente essa escuta, né? Esse poder falar de tudo e trazer, assim, uma outra perspectiva para as crianças. E acho que muito de oferecer às crianças diferentes dispositivos para que elas se expressem. Entendam que elas podem fazer isso, que elas têm espaço para fazer isso, muito desse espaço de escuta, principalmente. E né, às vezes não é só na fala, porque de fato, assim, a gente tem vergonha, né? A gente
têm esse comportamento social e muitas vezes a timidez, e as crianças também. Sim. E não conseguem muitas vezes colocar aquilo que está sendo sentido e, né, os processos que a gente estava falando, das elaborações. Então, saber que tem outras possibilidades de fazer isso. Sim. E aí, muito através da criatividade, da arte, né? E entendendo arte como música também, como a literatura também, como sair no quintal ali e encontrar elementos que consigam trazer um sentido para aquilo que está um pouco difuso. Então, fui me interessando nesse caminho. Nessa época você estava dando aula? Nessa época eu estava dando aula online. Tá. E aí, quando a gente voltou para o presencial, eu também vi as crianças sem saber, sem conseguir, não é nem o saber, é o conseguir também, né? Se colocar dentro de um grupo. Sim. Sem conseguir esperar a sua vez para falar, sem conseguir dividir a atenção, né? Então, juntei, né, essas duas informações. Falei, o trabalho em grupo precisa ser também explorado. Sim. Porque a gente precisa escutá-los e eles precisam se escutar também, né? A gente aprende muito com as crianças, muito. E eles aprendem muito com os amigos também. E não deixar isso se perder, né? Sim. Tá. E hoje você ainda dá aula? Hoje eu não dou mais aula como professora polivalente, né? Hoje eu tô no Roda d'Água, que é o meu espaço aqui em Atibaia, desde dia 4 de julho. Que legal. A gente construiu esse espaço que hoje em dia traz diversas possibilidades às crianças, como nutricionista também, yoga, mas o meu foco é o trabalho em grupo. Sim. Então tem diversos horários de grupo para trabalhar elaboração, expressão, interação a partir da arte. Sim. E aí eu criei uma mini biblioteca lá, porque eu acho que os livros, as músicas têm muito para trazer de reflexão também, de conversa e tem... O quanto que isso tem que ser reforçado, né? É. Eu fui esse ano, foi a primeira vez que eu fui na Bienal do Livro. Lotada, né? Lotadaça. Fui eu, uma amiga e o filho dela, que é meu sobrinho do coração. E eu fiquei, assim, muito feliz de estar muito lotada. Que eu acho que isso é incrível. Sim. E hoje em dia não é mais tão comum, a gente não vê as pessoas lendo tanto. E aí lá eu pude ver que não, que ainda tem sim leitores assíduos, adolescentes, criançada, famílias. Eu achei isso fantástico. É muito legal mesmo. Porque a impressão que eu tenho com o avanço da tecnologia, de novo, o avanço da tecnologia e da vida corrida, é que isso foi se perdendo, esses espaços, e isso de parar para fazer uma leitura, parar alguns minutos do seu dia para desconectar do celular e se conectar com a sua leitura, se conectar com uma atividade artística. É riquíssimo, é muito importante. Mas o adulto também perde disso. Sim. Perdeu um pouco disso, né? Eu fiz uma publicação recente no Instagram do Roda d'Água, falando justamente tanto sobre o Instagram também, que agora existem os Reels, né? Que veio também do TikTok, enfim. E esses Reels são momentos que você não precisa parar nem para ler a legenda. Isso. Daquilo que você acha que quer saber, porque além de tudo é o Instagram que te dá esse conteúdo, né? Então ele vê ali o que você tá pensando nos últimos tempos e te sugere um conteúdo, e você não precisa parar para ler esse conteúdo. Então a gente vê muito mais pessoas que estão almoçando, consumindo conteúdos que às vezes não são nem validados também, né? Porque cada um fala ali o que quer falar. E bem entende. E que você tá ouvindo o som, vendo uma legenda rápida, junto com uma imagem, um excesso de informação ali num momento de comida. Então isso também, realmente, os adultos também, os jovens, muitos, lógico, né? Foi bom ver que ainda tem, mas não param mais para escolher um livro, para ter aquele tempo de estar sozinho com a minha leitura. Sim. Não, e eu gosto sempre de lembrar que a criança, muito difícil, vai pegar um livro e ler do nada. Sim. Sem ver em casa alguém lendo, sem ter um exemplo próximo. Colocar que tem aquilo, esse livro, aquilo né, como parte meio que da rotina, parte da casa, vai ser muito difícil a criança
criar do nada o desejo da leitura. Mãe, vamos numa livraria. Exato. Assim. E eu sou completamente apaixonada por livro infantil. Completamente. E a quantidade de livros infantis que trazem assuntos para as crianças sobre autismo, aquele colega diferente que está na sala de aula, que, por exemplo, tem também uma questão visual. Então, muitos livros trazem questões de fora, a quantidade de livro também que falou, né, sobre o período pandêmico e estar sozinho em casa, sobre separação, tem muito livro que fala sobre isso, sobre o processo da alfabetização de uma forma tão linda, colorida, poética. Então eu também sou apaixonada por essa literatura infantil e eu acho que a gente tem que mostrar, sim. Pensando um pouquinho nesse período de pandemia, esses dias eu tava vendo a respeito o quanto que ainda poucas pessoas falam dos reflexos que as crianças têm nas crianças de todo esse período, de como hoje elas estão, né, de como elas estão se sentindo. Porque muita coisa mudou. Algumas tiveram ali uma fase de desenvolvimento muito importante, com quase 2 anos de isolamento. Questões de fala, né? Muito importante, porque não teve acesso a outras crianças nesse mesmo desenvolver da fala que elas. Crianças que às vezes iam ao berçário, né? Que não tinham como ficar em casa, e enxergavam as pessoas apenas pelo olhar, então perderam também as questões do motor aqui, além do estar em casa, né? Do estar só. Sim. E seja claro que foi por o estar em casa foi por um bem, até para não ser pior do que já foi, mas as consequências, acho que elas são muito difíceis. A todos, né? E porque eu sempre penso na sobrecarga que os pais ficaram, como que as mães ficaram. Eu sempre pensei isso, desde o começo. E aí eu comecei a ver a respeito e chamou a atenção. Verdade, não foram só os pais, só as mães. Essas crianças ficaram isoladas de muita coisa, de um período muito importante da vida, do desenvolvimento delas. Sim. É muito angustiante pensar nisso. É muito. Teve um processo de desenvolvimento pedagógico também, que foi muito afetado. E essas professoras, essas educadoras e educadores também tiveram que se readaptar de uma maneira que também sofreram muito, né? Porque você tem que aprender a ser algo diferente dentro daquilo que eu já sou. Exato. Então também se a gente pensar o quanto que já é naturalmente cansativo para os professores. Sim. Nossa, porque eu sempre penso nisso, o quanto que os professores eles teriam que ser muito mais valorizados e eles não são validados, respeitados, eles ainda não são. E uma exigência de que aprenda coisas novas de um dia para o outro, porque foi de um dia para o outro, né? Um dia está na sala de aula, semana que vem é tudo online, muda tudo. Exatamente. E aí eu penso um pouco nisso porque eu sou muito... Eu brinco que eu sou jacu com a tecnologia, porque eu não sei mexer em um monte de coisa, não sei fazer. Se dependesse de mim para isso aqui acontecer, eu não sei fazer. São 1000 plataformas novas, exatamente, né? Eu não sei. E eu penso como é que esses professores ficaram, tendo que aprender. Foi isso, e tendo que escutar sem ser ouvido também, né? Então isso foi realmente uma questão que a gente precisa olhar também, né? Então são as famílias, são os educadores e as crianças no meio dessa confusão toda. E aí essa questão que você falou logo no começo, assim, que também é um refúgio para os pais dar a tela, porque realmente, né? Eu tenho que entregar muito no meu trabalho, porque aconteceu também de perder essa questão de ter um horário para entrar e sair do trabalho, né? O trabalho estava dentro de casa. Não, e quem é do home office, eu tenho a impressão que nunca desliga. Então. É a noite tá trabalhando, é o final de semana tá trabalhando, e tem uma preocupação muito grande, porque... E eu acho que é muito da cultura do povo brasileiro de eu tenho que super valorizar o meu trabalho. Claro que tem que valorizar. Mas esse medo de perder, medo do que vai acontecer, as pessoas elas ficam ali reféns, às vezes, de rotinas muito exaustivas no trabalho. Sim, estão perdendo espaço para elas mesmas, na verdade, né? Sim. E aí, lógico, ajuda muito realmente entregar um tablet, escolher uma série de vídeos. E tem vídeos muito legais, tem desenhos educativos. Não podemos também, né,
condenar tudo da internet, porque ela também ajuda Sim. bastante. Mas acho que é esse cuidado, agora que as coisas estão voltando para este caminhar, né? Como que eu posso ajudar essa bagunça que foi antes? Como eu posso trazer mais leveza para o meu dia a dia? Porque também, né, o conteúdo para criança, ele é um conteúdo muito barulhento, muito visual, com muitas cores, muitos estímulos diferentes. Então, às vezes, também acaba gerando na criança essa ansiedade, achando que as coisas são assim, né? E aí, o olhar para o verde um pouco, principalmente aqui em Atibaia, né? Que foi um dos motivos que eu vim para cá depois disso tudo, foi, nossa, esse contato com a natureza, com a liberdade, com o respirar. Então as crianças não estão vivendo o agora, o vou fazer um tie-dye, sabe? Preciso colocar uma blusa branca ali em um monte de tinta e esperar para ver como ela vai ficar. Mas esse esperar para algumas crianças é extremamente angustiante. Muito, mas é muito necessário. Sim. Reaprender a ter esse tempo de birra, né, de espera mesmo, de o que fazer. De frustração, de se frustrar um pouco. Tem algumas pessoas que eu ouço que não querem frustrar a criança, não pode falar não para essa criança. Pra quê? Ai, mas vai ficar triste, ai, mas se chorar, mas se fizer birra. Mas, gente, é uma criança. Elas choram. É isso que a criança faz. Chora, faz birra. Eu sei que não é super, não, que legal. Não, não é isso. Sim. Mas faz parte. É entender, na verdade, né, Paula, o porquê desse choro. Então, o que eu falo até para as crianças. Tem muita criança que tem virado para outra e falado, você não pode chorar. E o que eu tenho falado muito é, pode sim. Mas de onde vem esse choro? Eu lembro muito bem, logo da volta do presencial, que uma aluna foi escrever uma palavra, criança, por exemplo, e errou a cobrinha do C, né, um cedilha ali. E isso desencadeou uma crise de choro. Que não era pelo C, né? Era por meus amigos estão sabendo fazer e eu não tô, por as coisas estão voltando ao normal e eu não tô sabendo como lidar com elas. Tem muito atrás deste choro. Então é entender mais sobre o choro do que o não permitir que ele aconteça, né? Porque senão, é aquilo que você falou, nós viramos adultos que não pode chorar nunca, que acha que tem que estar sempre tudo bem. E aí vem os pesos, né? Que podem ser simplesmente acolhidos. Sim. E aí, como é que surgiu a ideia do espaço do Roda d'Água? Conta pra gente. Olha, aí na pandemia comecei a ficar muito aqui na cidade. Minha família tá aqui há 15 anos, né? Eu tava em Perdizes, mas meu pai já tava aqui há muito tempo e todo final de semana eu vinha e tudo mais. E vi essa necessidade de escuta, criei online com as crianças uma padaria online, então 2 vezes por semana a gente tinha um tempo para conversa, para matemática, para português, para biologia, porque vamos conversar. E, nossa, isso teve uma repercussão muito boa para as crianças, as famílias vinham falar comigo, Mari, que bom que você criou isso, ele estava precisando. Via também as crianças me chamando, eu dava aula pelo Zoom na época, no chat do Zoom, você pode falar um pouquinho só comigo depois? E às vezes era nada, Paula. Às vezes era... Olha, meu lápis verde tá menor, porque eu apontei muito. Mas, sabe, era... Você tá me escutando, você pode me escutar mais um pouco? E, enfim, fui percebendo isso nesse viver aqui em Atibaia. Quando eu voltei pro presencial em São Paulo, eu via que as crianças não conseguiam mais tanto estar em grupo, dividir a atenção, aquilo que eu falei, e percebi também que eu não cabia mais naquele espaço que você mudou. Doido que estava em São Paulo. Então, vim para Atibaia, e aí durante tudo isso eu já tinha a ideia de um espaço que trouxesse esses dispositivos, que trabalhasse com a arte, que proporcionasse escuta, que mostrasse às crianças diferentes formas de estar, porém que deixasse que elas sejam crianças. Então, também voltando para São Paulo, vi que esse espaço tinha que ser aqui, em Atibaia,
por N motivos, mas principalmente porque é uma cidade que tem esse contato com a natureza. Sim. Tão gostoso, que tem essa possibilidade de se sentir livre. Sim. Então, vim de vez. Eu acho que ainda tem muito adulto que tem resistência em entender a importância desse contato com a natureza, a importância desse parar, respirar, contemplar a paisagem, contemplar o tempo, sabe? Contemplar o que tem em volta. Sim. E passa isso para as crianças. Uhum. Essa rapidez, não, tem que resolver. E pensando em São Paulo, eu também vim de São Paulo, só que já faz mais um tempo. Ali fica tudo muito, muito concreto. Muito todo mundo dentro de casa, brincando com seu videogame. Menos irmãos, cada vez mais, filhos únicos. Muito individualista, muito concreto e não tem essa contemplação. Não dá para ter esse momento de parar e olhar em volta e ver os benefícios disso. Sim. E é muito assim, isso de é tudo pra já, tudo pra agora, cai naquilo também de, bom, se o meu filho tá com alguma questão, acho que ele precisa de um diagnóstico para aquilo que ele tá sentindo, eu preciso nomear todas as coisas. Sim. E tem coisas que não são nomeadas, né? Tem coisas que são sentidas, vividas. Então, também essa possibilidade de deixar, né, esse tempo para a criança, para ela ter o ócio dela, para ela ter o transbordamento dela. Sim. De uma maneira natural. E aí você falou um pouco dessa resistência, né? Acho que isso tem se mostrado também para os adultos, né, para os familiares, mas não só. Sim. Essa resistência em deixar ser. Então, também entender que esse espaço, que essas crianças que a gente está falando aqui hoje, agora, não são só crianças com algum diagnóstico. Sim. São todas as crianças. Sim. Que estão vivendo este momento. Com um diagnóstico ou não, elas estão no mesmo ambiente aqui. E elas passaram por toda essa loucura que estamos passando. Sim. É o mesmo mundo externo, né, para todas elas. E a gente sabe como é que ele tá lá fora, né? Então, esse olhar genuíno para todas, né? Sem medo de, nossa, mas também se eu levar meu filho, minha filha em algum lugar, ele vai ser estereotipado. Não, é justamente o contrário, né? É o deixar seu filho, sua filha ser e viver. Sim. Um tanto. Viver uma experiência, né? Bacana. E assim, não sei se dica é a melhor palavra, não gosto muito de colocar nesses termos, mas uma orientação. Quando a gente pensa nisso do uso de telas, o que você costuma indicar? É o que a gente falou ali um pouco, a rotina, né? Deixar aquilo dentro da rotina, porque a gente vive muitas bolhas, né? E o não uso totalmente das telas vai acabar gerando uma bolha. Sim. Também, quase que impossível, né? Um outro tipo de isolamento. Exatamente. Então, a gente tinha, né, horário para ver televisão. Sim. Até porque, na minha época, por exemplo, eu tinha que assistir o desenho que ia passar a tal horário. Isso. Eu não tinha possibilidade de assistir aquele desenho a todo momento. Exato, de assistir a programação inteira da TV. Pular o intervalo. Exato. Então, acho que isso é uma coisa que existia e que ainda pode continuar, né? No dia a dia. Tem o tempo da tela, mas tem um tempo da tela com um horário, tais programas. Sim. Pensar muito nessa questão dos jogos também, que eu acho que ultimamente tem sido mais difícil, né? Porque na época você tinha a Barbie, que meu amigo quer ter, eu quero ter igual. Agora é o jogo, e muitas famílias liberam tipos de jogos que outras não. E aí tem a compra dentro do jogo, Sim. que, imagina, não tem condição de ter mais esse gasto também. Sim. Então, pensar um pouco em família, em quais jogos, e ter esse diálogo aberto, essa conversa. Sim. Esse, olha, filho, filha, você não vai jogar esse jogo porque ele te traz pesadelo. Por exemplo, tem acontecido muito das crianças terem pesadelos. Ou, olha, filha, você vai ficar só 1h30 na tela porque você tem que olhar também para os seus brinquedos. Sim. Olhar também para brinquedo nenhum, porque eu gostaria que você
durante outro tempo, aprender-se a usar, a construir, enfim, Sim. né, com o que E tem aí em eu acho que casa. vai num caminho de ter o tempo da tela, mas em paralelo ter um tempo que vão ser propostas outras coisas a essa criança, que estimulem outras coisas e não ter problema se essa criança ficar entediada, porque ela pode. Nenhum. Que o tédio faz parte das nossas vidas. É ele que vai desenvolver a criatividade da criança, né? Olhar pro teto um pouco, uma hora a criança vai perceber a necessidade de fazer alguma coisa. E o que eu tenho visto, Paula, são crianças que querem desenhar perfeitamente. Sim. Porque os desenhos que aparecem, os jogos que aparecem, é tudo muito perfeitinho, né? Tudo tem um jeito certo. E isso também tem sido quase que angustiante de ver essas crianças precisarem caber dentro daquele, que meu desenho seja lindo. Ele é lindo do seu jeito, isso parece que não é mais permitido. Tem que ser do jeito que tá ali dado a mim. Eu vejo hoje em dia algumas cobranças nas crianças e pensando nos jovens pré-adolescentes, algumas cobranças em relação a fazer as coisas perfeitas, ao ensino, que acho que já tinha antes, mas ainda é muito forte, e expectativas, pais colocando expectativas assim surreais do que desejam para esses filhos, desenhando já um futuro, mas de uma maneira, não sei, eu olhando, e aí eu pego muito da minha infância, da minha criação, que eu recebi expectativas dos meus pais, mas hoje de uma forma surreal, como se não pudesse fazer de outro jeito, ser outra coisa, não tivesse esse espaço de ser mais livre, ser mais à vontade, ser uma criança sem grandes pressões, grandes preocupações. Isso tem existido tanto que ele já tá recebendo um nome, isso de nomear todas as coisas, né? Que é o adultismo. Sim. Isso tá acontecendo muito. E aí, em contrapartida, tem os pais que querem colocar já as responsabilidades nas crianças, as crianças que estão se colocando essas responsabilidades. Não, eu vejo uma coisa assim, só um parênteses. Por exemplo, tem algumas escolas que a gente conhece que tem uma metodologia mais de vestibular, que eu não sou muito chegada. E aí eu vejo pais colocando os pequenos já pensando nisso. Não, porque ele já vai crescer aqui, porque quando lá na frente for fazer um vestibular, mas vai fazer um bom vestibular. Gente, não tem como achar isso saudável. E aí eles têm que caber dentro de uma apostila, né? Sim, tem. Eu acho isso muito preocupante. Aí tem que procurar fora da escola, né? Sim. Um espaço para poder permitir que saia um pouco dessas caixinhas que querem colocar tanto cada criança, né? Que é o que você falou, vai transformando em pequenos adultos. E aí tem outra questão também, que é o como dar autonomia pro meu filho em casa, pouco a pouco. Porque às vezes também eu posso tirar o tempo da tela e colocar uma coisa que acham absurda muitas vezes, um banquinho na pia e dar para aquela criança uma função na cozinha, que seja lavar as coisas de plástico, né? Mas trazer um pouco dessa autonomia, desse cuidado com a casa, contar de novo o diálogo aberto para a criança, a mamãe também muitas vezes não dá conta de tudo. Também o papai quer fazer coisas que não dá neste momento. A gente também tem que esperar para as coisas acontecerem, porque muitas desses home offices, né? As crianças também veem o desespero quando a internet cai, por exemplo, no meio de uma reunião. As crianças também veem, eu preciso responder esse e-mail agora. Então minha mãe precisa fazer tudo agora, eu preciso fazer tudo agora. Então falar também, né, um pouco que, olha... Não é bem assim. E saber reconhecer isso, né, Paula, também. Os adultos também precisam ser acolhidos. Só que a gente veio falar mais, né, de crianças, mas é uma necessidade de acolhimento geral. Pensando um pouco nesse brincar, essa semana eu li num livro que eu tô avançando na leitura, falando justamente disso, do quanto que o adulto também precisa brincar. O adulto também precisa ter esses momentos de criatividade, de descontração, de ócio, e aí eu penso um pouco, até para fazer as outras coisas de uma forma melhor. Até para os compromissos da vida serem de uma forma um pouco mais leve. Sim, não esquecer de dar chance para nossa criança interior também, né? Com certeza.
Mas me fala um pouquinho mais da proposta do Roda d'Água. Você falou que tem Nutri, tem yoga. Yoga para criança eu acho fantástico. É uma delícia, né? O Roda d'Água, ele surgiu na minha cabeça, né, há 2 anos, como esse espaço de escuta e expressão para a criança, né, trazendo mais leveza em grupo. Então, são grupos de 1h30, mediados por mim, sempre começados com uma literatura, uma música, uma obra de arte, algo que eu entenda que vá trazer uma reflexão, uma conversa. Às vezes o livro fala sobre azul, mas a criança tá com uma questão com o vermelho essa semana, que vai surgir a partir dessa leitura, né? Então, este é o começo do Roda d'Água. Fiquei quase 1 ano procurando casa aqui em Atibaia que tivesse um bom espaço do lado de fora, um jardim gostoso. E um espaço aconchegante dentro também, né? Para dias de chuva, de frio, ou para aquele momento que a gente quer ficar mais recolhido, mais dentro mesmo. Aí o lado de fora que eu possa jogar água, que possa fluir. Enfim, encontrei este lugar na esquina de cima do Edmundo Zanoni. Então, também tem ali um parque ao nosso lado. E aí a casa é tão gostosa. Eu imagino, eu quero ir lá conhecer. Com certeza, convidadíssima. Que veio também a necessidade de compartilhar com mais gente. Já havia a necessidade de uma nutricionista para as crianças, porque a nossa relação com a comida é muito importante, é afetiva. E também, por conta dos processos pandêmicos, se tornou uma loucura. E por conta da tela no momento da comida também, enfim. E aí queria encontrar uma nutricionista que se preocupasse com a rotina da criança, além de tudo, né? E outras pessoas foram me procurando também. Então, o yoga já era uma coisa que eu pensava por conta do viver o agora, da respiração. Encontrei uma aromaterapeuta infantil que me contou muito sobre o que eu não sabia da aromaterapia. Fiquei também encantada, vi muito sentido pro espaço. E aí falei, venha estar conosco. Uma professora particular também, né, para justamente estar nesse diálogo comigo e lá dentro, porque muitas questões emocionais são vistas no momento de aprendizagem. E aí um pouco mais educativo, tem aqui daqui de Atibaia, chama Bem Cuidar Animal, que fala um pouco de como a gente tem que cuidar do nosso pet, o que pode fazer, o que não pode fazer. E aí a gente trouxe uma forma de expandir ao meio ambiente, que eu valorizo muito, eu acho extremamente importante. Então é esse bem cuidar do ambiente, além dos bichinhos de casa, que também são importantes no desenvolvimento da criança, no processo de autonomia, de cuidado, de afeto. E a gente está construindo. Que bacana, hein? Agora eu tô montando um grupo para as mães, para os familiares, mas sempre com o cuidado de não abraçar o mundo. Isso. Né? A gente tem que cuidar da gente, saber do nosso tempo, também nos escutar, né? Então, tô fazendo 2 meses só e tô nesse pouco a pouco para onde ir. Talvez os próximos passos seria mais nessa linha de cuidar dos pais. Também. Tem um espaço ali de escuta para os pais também. Mas aí não serei eu, né? Porque a minha prioridade é o atendimento com as crianças. Deixei um espaço em aberto também na minha agenda para poder manter esse canal de comunicação aberto com a escola, com outros terapeutas, para que mantenha um diálogo síncrono, né? Nos ambientes que a criança está. Bacana. E tem, assim, algum recado, um recado final, algo que você acha muito importante reforçar? Não só quando a gente pensa nessa questão das telas, mas no todo. Você trouxe aí bastante elementos de arte, de literatura, que eu acho fantástico. O que você acha mais importante passar para quem está acompanhando? Nossa audiência, a maioria são pais e, em sua maioria, mulheres, mães. Sim. O que você acha mais, assim, importante destacar? Acho que é tentar lembrar de se escutar. Porque para escutar lá fora, a gente tem que escutar a gente também. E tem faltado escuta.
de verdade, né? Então é isso, acolher a si, se escutar e tentar deixar as coisas um pouquinho mais leves. Estamos aqui para ajudar a trazer um pouco mais de leveza nas elaborações, né? E respeitar seu tempo, né? Exato. O das crianças também, porque elas têm o tempinho delas. Sim, sim. E como é que o pessoal te encontra? Encontra você? Encontra o espaço? Como é que chega até você? Tem o Instagram, rodadagua.infância. E eu que respondo tudo pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque acho que é importante também ter essa primeira conversa comigo, esse contato para eu entender o que é a demanda da família também, se é para o espaço mesmo. Mas assim, é um espaço super aberto a diferentes famílias e propostas e questões. Um espaço de acolhimento. Exatamente. E tem alguma programação especial pro Dia das Crianças? Dia 8 de outubro, que é um sábado, é o sábado antes do Dia das Crianças. A gente vai ter uma manhã gostosa lá, com um pouquinho de informativo e educativo. Vai ter uma dentista para falar mais da escovação, a doutora Karina. Vai ter a Nutri, a doutora Fernanda, junto com a dentista, né, para conversar sobre isso. Sim. Vou proporcionar uma oficina de brinquedos antigos. Sabe, aqueles com a garrafa PET, esses que a gente foi perdendo, né? Que também era coisa que a gente fazia nesse ócio e improvisava, e hoje em dia, tá aqui, pronto. Então vai ter yoga logo no comecinho da manhã, pra já começar desse jeito gostoso, pensando no agora. Já 8 de outubro, lá no Roda d'Água já é uma oportunidade para conhecer o espaço também, mesmo que não queira participar. Vai lá conhecer a nossa casa, que ela é bem gostosa. Legal, adorei. Obrigada por você ter vindo e obrigada também pela leveza que você trouxe as informações para mim, para quem está acompanhando. Eu acho que tem aí uma diferença, e talvez até pela via da pedagogia, uma diferença substancial na forma de transmitir a informação. Foi um aprendizado muito bacana hoje. Imagina. E eu sei que é um tempo que você tira da sua agenda. Eu sempre falo para todo mundo que vem aqui que o tempo é nosso bem mais precioso. Então a gente tem que pensar onde vai investi-lo. Imagina, Paula, eu que agradeço. Acho que é muito precioso a gente compartilhar nossos olhares, as nossas perspectivas, levar um pouquinho, né? Para que às vezes faça que os outros pensem de uma forma diferente também. E obrigada por ter esse espaço pra gente poder trazer trocas, isso. né? Exatamente. Obrigada. É isso, meu povo. Obrigada por terem assistido esse episódio. Nos acompanhe nas redes sociais. A minha paula.psicóloga e a do Pod, tanto no Instagram quanto no TikTok, como Pod das Psis. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.